Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta terça-feira, dia 22 de novembro. E nesta 34ª semana do tempo comum, nosso evangelho de hoje, deste dia 22, é Lucas capítulo 21, versículos 5 a 11. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, mestre, quando acontecerá isto? Jesus respondeu: Cuidado, para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua mãe Maria Santíssima, assim seja. Por mais belos que sejam, os monumentos e as obras humanas, se transformam em ruínas e desaparecem. Assim então, veja bem, olhando este texto sagrado, nós encontramos o templo que Jesus está a dizer que será então destruído. Somente Deus é a rocha inabalável, que assim nele nós permanecemos firmes e não cai, não se destrói, não é? Podemos assim colocar toda a nossa confiança só e somente no Senhor, o nosso Deus. E assim então nós olhamos esse texto de hoje, de Lucas 21, 5 a 11, e percebemos que a imponência do Templo de Jerusalém não impressionava em nada Jesus. As belas pedras, as ofertas votivas que o adornavam, não passavam de algo muito da exterioridade e a superficialidade, então, um tanto quanto das pessoas, não é? Seu fim se aproximava, iria cair. A pregação de Jesus contra o templo situava-se na tradição dos antigos profetas de Israel, que os desmistificavam, não é? Desmistificaram, anunciando-lhe a destruição. E o templo podia vir abaixo, pois havia perdido a sua finalidade, passando a, vamos dizer, acobertar as injustiças cometidas contra o povo. E assim o Deus de Israel fora, de maneira então um tanto quanto, podemos dizer, substituído pelos ídolos. Não tinha sentido. Então, acobertar com a capa de uma fé, uma idolatria desenfreada, com sérias consequências para a vida
de um povo pobre. Como nós vimos ontem na palavra que Jesus deu quanto à oferta da viúva, aquelas moedinhas que foram dadas com o coração totalmente pleno, aberto a louvar, a glorificar, a bendizer, a exaltar a Deus com sua oferta, ainda que pobre, mas de coração. Então a situação não era muito diferente agora no templo de Jesus, não é? No tempo que Jesus estava vivendo, a situação do templo. O templo e o sacerdócio estavam sob o domínio de uma aristocracia pouco preocupada sobre a situação do pobre, da pobreza, da miséria no país. O templo não era mais como que casa então de Deus, não é? Do Deus único e verdadeiro, e sim de falsos deuses que não questionavam a injustiça cometida contra os indefesos, nem a marginalização em que se encontrava grande parte da população por serem pobres. Eram os deuses os privilegiados e beneficiários e beneficiados pelo próprio sistema. Portanto, não era o Deus do reino anunciado por Jesus. Por isso, a destruição do templo eliminaria esta falsa segurança religiosa de muita gente e evitaria que se servissem do nome de Deus para manter um sistema, para manter um mundo de maldades, de corrupções, não é? Acobertando então essas maldades cometidas em nome de uma fé. Na verdade, é blasfêmia, não é? Fazer o Deus verdadeiro compactuar com a injustiça. Por isso, é preciso também que nós possamos olhar esse texto hoje e perceber um tanto quanto se nós não estamos muitas vezes também permitindo, não é, que entre no nosso templo apenas vamos dizer, superficial, o belo, não é? A exterioridade, assim como belas pedras e as ofertas votivas que ornavam o templo de Jerusalém, mas que, na verdade, isto não era de uma maneira, então, verdadeira a oferta, o culto, a adoração. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Olhar dentro do nosso coração, ainda quantos deuses, quantos ídolos nós estamos levantando e cultuando. Amém.